Olá, distinta aluna, distinto aluno, você concurseiro, operador do direito, seja bem-vindo. Eu sou o professor Mário Lesbão, leciono Direito Constitucional, estou falando aqui pela Educação Avançada para trazer uma dica sobre concursos públicos, sobre um tema bastante recorrente em provas: comissões parlamentares de inquérito. Atualmente nós estamos tendo essa discussão acerca da criação da CPI da Petrobras, Senado, Congresso Nacional. Vejamos o que a Constituição dispõe sobre isso. O artigo 58, parágrafo 3º, estabelece que a Câmara dos Deputados ou o Senado, em conjunto ou separadamente, por meio de requerimento de 1/3 de seus membros, poderá criar uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, bem como, no requerimento de criação da comissão parlamentar de inquérito, ficará claramente demonstrado o fato determinado a ser investigado. A doutrina dispõe que essa está inserida no chamado direito das minorias. Por quê? Porque 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, separadamente ou em conjunto, poderá apresentar requerimento para criar uma CPI. Cabe, portanto, ao presidente do Senado, recebendo o requerimento, ou ao presidente do Congresso, que é a mesma pessoa, recebendo requerimento de deputados e senadores, determinar a criação da CPI, não devendo fazê-lo somente se houver uma questão óbice de natureza constitucional. Portanto, é dever do presidente da Casa a criação da CPI, uma vez satisfeitos os pré-requisitos de ordem constitucional e regimental. Muito bem. Um ponto bastante importante sobre CPI diz respeito aos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Assim está disposto no parágrafo 3º do artigo 58. Entretanto, há uma importante consideração de natureza jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre esses poderes. Se houver uma questão na sua prova que assim discorra: as CPIs possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, assertiva, correta. Se houver uma outra assertiva assim dispondo: as CPIs possuem todos os poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais, aí a assertiva está errada. E por quê? Bem, porque a jurisprudência do Supremo está pacificada no sentido de que há determinados poderes de investigação que são exclusivos das autoridades judiciais, aplicando, no caso, o chamado princípio da reserva de jurisdição. E como é que eu devo me conduzir numa prova? Aí a gente vai ter que entender a jurisprudência e memorizar. E eu vou citar aqui para vocês os poderes que a CPI possui, lato sensu é o que ocorre, mas há exceções. Quais são essas exceções? As comissões parlamentares de inquérito não têm poder para determinar a quebra, ou melhor, a interceptação telefônica, que é a escuta telefônica. Esse é um poder que a CPI não possui. A CPI possui poder para determinar a quebra de sigilo de dados, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Entretanto, não tem o poder para determinar a interceptação ou escuta telefônica. Então, cuidado. Um outro poder que a CPI não possui é o de determinar busca e apreensão em domicílio. Busca e apreensão de forma genérica, até a CPI possui, mas em domicílio, em respeito à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, a CPI não possui. CPI também não pode determinar prisão de natureza cautelar, prisão temporária, prisão preventiva, e CPI não pode determinar a indisponibilidade de bens de investigado. Basicamente esses 4. Não pode interceptação telefônica, não pode busca e apreensão em domicílio, não pode determinar prisões de natureza cautelar, prisão temporária ou prisão preventiva. CPI não pode determinar a indisponibilidade de bens.
Agora, o que a CPI pode? CPI pode convocar testemunhas, CPI pode convocar ministros, CPI pode determinar a realização de perícias, CPI pode determinar a busca e apreensão respeitada a inviolabilidade do domicílio, CPI pode realizar acareações, ou seja, de um modo geral, a CPI pode o que o judiciário também pode quando investiga. Mas essas exceções devem ser guardadas por você. Ao final dos trabalhos da CPI, será aprovado um relatório. E esse relatório, a depender das conclusões, será encaminhado ao Ministério Público para promover a responsabilização penal dos infratores, se for o caso. Essa foi uma dica da Educação Avançada. Espero nos encontrar em outras oportunidades. Aguarde e peça mais dicas. Eu sou o Mário Lesbão. Muito obrigado.